Boas, meus amigos, bem-vindos a mais um vídeo. Qual é o tema de conversa de hoje? Hoje é as ligas principais. Porquê? Porque elas estão a começar, vamos agora na primeira jornada, em muitas delas, e achei interessante analisar o que é que acontece neste início de temporada. Isto porquê? Porque normalmente existem poucas estatísticas, né? Porque a gente ainda não sabe o efeito das contratações destas diversas equipas e muitas das vezes não sabemos muito bem que tipo de mercado ou o que é que acontece no início de temporada. Por isso tentei encontrar tendências para estas primeiras 6 jornadas, eu analisei 6 jornadas das ligas de Espanha, França, Portugal, Inglaterra, Itália e Alemanha. Vi os mercados que eu me foquei, foi os mercados principais, ou seja, probabilidades e o over-under 2,5. Pronto, e acho que vai ser uma análise interessante, espero que vos ajude e fiquem aí, tá? Já agora, não se esqueçam de subscrever, como é óbvio, para ficarem a par das minhas novidades. Até já, pessoal! Ora, então vamos lá começar, pessoal. Como eu disse, vamos estudar as primeiras 6 jornadas dos últimos 3 anos destas ligas: Espanha, França, Portugal, Inglaterra, Itália e Alemanha. Por isso espero que gostem. E quais foram os dados que eu utilizei? Como sempre, utilizei dados muito simples: os jogos realizados, a hora, a etapa que é a jornada, pronto, a data, está aqui, a liga, estão aqui as 6 ligas. O número de golos, vi as cotas, ou seja, vi as odds de fecho, ou seja, antes do jogo e imediatamente antes do jogo começar, não é? E depois criei aqui duas variáveis auxiliares, só para saber quem é que ganhou, se foi a equipa da casa, se foi empate, ou se foi a equipa visitante e se deu over ou under, pronto, que é para facilitar a análise. Muito simples. E então vamos lá, os últimos 3 anos. Antes de mais nada, logo aqui vemos algo interessante, não é? Porquê? Nos últimos 3 anos, as ligas de Inglaterra e de Espanha, como podem ver, o fator casa não se nota assim tanto, ou seja, são ligas bastante competitivas e as equipas visitantes até ganham bastante jogos, curiosamente. O número de empates é relativamente reduzido. A Itália é onde se verifica menos empates no início de temporada. Mas Inglaterra e Espanha é logo o primeiro ponto a salientar, que realmente os jogos são bastante competitivos no início de temporada e a vitória pode ir facilmente para a equipa visitante ou para a equipa da casa. Já em Itália, Alemanha e Portugal, bem como França, o fator casa é sempre muito forte. E isto faz algum sentido, realmente. Porquê? Porque a Inglaterra e Espanha, diria, né, a nível de futebol europeu, é um futebol muito mais competitivo, com muito mais ritmo do que estas ligas. Normalmente França é dominada por basicamente PSG, né? A Alemanha é a mesma história, Itália nem se fala, das Juventus, né? Ou seja, aquele fator casa é muito forte. São ligas que se calhar existe uma grande diferença entre as equipas de topo e as equipas do meio da tabela e do fim da tabela, tal como Portugal, também é a mesma história. As equipas do topo da tabela, existe uma grande diferença entre elas e as equipas do meio e as inferiores e as que subiram, etc. Por isso faz algum sentido que nos campeonatos que são mais competitivos haja esta diferença de percentagem nas primeiras jornadas. Claro que depois, quando a época começa a decorrer, normalmente o fator casa começa-se a sentir mais, a revelar mais, digo eu. Outro aspecto interessante é, em termos de ovos e andas, diria que Inglaterra é moeda ao ar. Basicamente estão a ver que os jogos podem dar over ou under. Itália com uma ligeira tendência mais para over nas primeiras 6 jornadas. Se eu tivesse que apostar em golos, então escolheria a Espanha, 52,22. Está com uma ligeira tendência mais para over do que para under. Portugal e França não iria para golos neste início de temporada, porque realmente tem existido poucos golos. E a Alemanha também é quase moeda ao ar, muito parecida aqui com a Itália e com a Inglaterra. Pronto. Olhando para estas percentagens, então, diria que
se quiserem apostar ou numa perspectiva mais punter, se quiserem procurar vitórias da equipa da casa, não escolheria a Inglaterra nem a Espanha, né? Iria mais para a Itália, França, Alemanha e Portugal neste início de temporada. Se quisesse ir para gols, iria para a Espanha, possivelmente. O que é que eu fiz a seguir? Isto é, aqui fiz uma análise de valor das odds. O que é que eu quero dizer com isto? A realidade, isto é a odd correspondente à probabilidade, ou seja, basicamente é o inverso da probabilidade, que podem ver aqui, não é? 1 menos esta probabilidade dá-me esta odd. E depois fui ver no mercado, usando aqueles dados, qual é a odd média que ofereciam para a equipa da casa. Fazendo aqui depois a subtração entre o mercado e a odd real do que aconteceu nestes últimos 3 anos, dá-me um valor positivo ou negativo. Com isto, o que é que eu quero chegar, qual é a conclusão que eu quero tirar daqui? É, se o que me estão a oferecer no mercado tem tido mais valor, se existe valor em algum destes mercados, ou em alguma destas características destas equipas, se mais vale eu apostar na equipa da casa, nos empates, etc., ou nos overs ou nos unders. A Inglaterra, como podem ver, nestes últimos 3 anos, este é o resultado condensado de 3 anos, como existe esta competitividade e normalmente as odds refletem o fator casa e o fator casa não se verifica tanto no início de temporada, os mercados têm tido algum valor nas vitórias das equipas visitantes. Reparem que a Inglaterra também é onde se verifica neste início de temporada mais vitórias das equipas visitantes. Por isso, numa perspectiva de valor, o mercado tem tido mais valor é realmente a vitória das equipas visitantes. Depois vamos comparar isto, que vai ser interessante ver. Em Itália, estes últimos 3 anos, os mercados para já não têm oferecido grande valor, porque têm sido mais ou menos previsíveis, e por serem previsíveis, os apostadores, os traders, acabam por massacrar as odds, né? E o que é que quer dizer com massacrar as odds? Apostam a favor de um dado acontecimento, mas como muitos apostam a favor desse dado acontecimento, a odd tem que descer, né? Porque existe mais dinheiro em back do que em lay, ou se for numa casa de apostas, se toda a gente entrar a favor de um dado acontecimento, as casas de apostas têm que descer a odd, né? Porque senão sairiam em prejuízo. Mas realmente a Itália não tem existido grande valor em termos de o que acontece e as odds que o mercado tem estado a dar. Por isso aqui, novamente, Itália, para já, nestes últimos 3 anos, as odds não têm realmente, isto é uma visão muito macro, como é óbvio, não têm tido muito valor se eu agrupar estes últimos 3 anos. Não sei se o efeito Ronaldo, não é? Como agora foi para a Itália, poderá mudar isto tudo, mas vamos ver. Em Espanha, novamente, isto faz algum sentido, como as equipas visitantes têm um campeonato competitivo e também têm ganho bastante, então tem existido algum valor nestes 3 anos, não só nas equipas visitantes, como também nos empates, e bem como nos overs. O que é interessante, e isto faz algum sentido, porque como tem existido mais overs do que unders, o mercado tem se calhar subestimado os overs. Sendo um mercado também isto faz algum sentido, sendo um mercado bastante mais competitivo, como a Inglaterra, o que é que acontece? Muitas vezes os underdogs se calhar conseguem marcar um golo a um favorito, apesar do mercado achar que o favorito vai ganhar facilmente, e eles conseguem marcar. E isto, claro, isto depois, se eles marcam e depois o favorito é provável que consiga dar a volta, facilmente dá um over 2,5, não é? Por isso, não sei até que ponto em Espanha também não poderá ser interessante, como tem dado uma tendência de valor nos overs. Uma tendência para ambas marcam também é bastante interessante, até porque normalmente o ambas marcam tem uma correlação interessante, ou média, penso eu, com os overs. Se der um ambas marcam, facilmente pode dar um over. Por isso, pode ser interessante também um ambas marcam em Espanha. Já em França, diria em França, Alemanha e Portugal, apesar de serem mercados em que o fator casa é muito forte, e mesmo assim tem existido algum valor
apostar nas equipas da casa. O mercado tem estado a subestimar a vitória da equipa da casa e as odds médias têm sido mais altas do que aquilo que tem estado a acontecer. Por isso, pode ser interessante, especialmente em Portugal, muito interessante. É engraçado ver que em unders aqui nenhum dos mercados tem assim valor, talvez na Alemanha, mas veem que dá 0,00, ou seja, quase que não se vê nada. Em França também há algum valor nas equipas visitantes, até porque, tal como Inglaterra e Espanha, França também as vitórias das equipas visitantes têm sido relativamente altas. Os empates também é muito interessante, novamente. Resumidamente, aqui em Espanha pode ser interessante apanhar empates. Quando eu digo empates, então fazer lei a uma das equipas, não é? É onde se tem verificado mais empates. Sendo empates, pode ser empates com golos, não é? Porque o over tem sido a tendência, ou seja, o resultado 1-1 também é um resultado interessante para explorar em Espanha, ou 2-2, algo desse género. O carrego de score pode ser interessante também em Espanha. Mais coisas. Isto é o agregado, é o condensado dos 3 anos. Eu depois tive a liberdade de separar, então, de fazer os 3 anos separadamente. Que era para ver se, desde 2000, da época de há 3 anos até à época passada, se tem realmente verificado essa tendência de valor nos mercados. Vejam onde é que têm estado os valores. Em Espanha, continuamente, há 3 anos, que os mercados têm estado a subestimar os empates e as vitórias das equipas da casa. Nestes 3 anos tem-se verificado sempre valor nestes mercados. Ou seja, Espanha, novamente, vitórias da equipa da casa ou empates, trabalhar em lei, pode ser muito interessante aqui. Inglaterra, a mesma história, apesar que aqui em 2017 os empates não foram realmente muito lucrativos, houve poucos empates. Como podem ver aqui, 18%, o que fez este mercado de empate desceu bastante, mas diria que ainda poderá também haver oportunidades aqui nas equipas visitantes, como tínhamos visto aqui no agregado, não é, dos 3 anos. Pronto, eu aqui não preciso dizer uma grande coisa. A Alemanha é a mesma história, apesar de há 3 anos não ter a tendência para as equipas da casa, tem existido valor a favor das equipas da casa. E pronto, Portugal é a mesma história. Aqui não há muito mais a dizer, pois vejam isto com calma se quiserem, mas fica aqui a informação e a explicação. O que é que eu fiz a seguir? O que é que eu fiz aqui? Eu depois fui estudar em termos das jornadas, ou seja, fui ver estes mesmos mercados, mas em termos das jornadas. O que é que acontecia em termos de empates, de vitórias da equipa da casa ou equipas visitantes. E fui ver na primeira jornada até à sexta para ver o agregado, o que é que acontecia. E vejam, por exemplo, a Inglaterra. A primeira jornada, estes últimos 3 anos, os empates têm sido menos prováveis, pois têm existido bastantes vitórias da equipa da casa e bastantes vitórias da equipa da casa, e das equipas visitantes. A primeira jornada da Liga de Inglaterra já ocorreu. Vamos ver se isto se verificou, mais ou menos, né? Isto também não é uma ciência exática. Eu aqui fui ver a SoccerStats, vou pôr aqui ao lado. A primeira jornada já ocorreu e vejam aqui. Peço desculpa. Está aqui. Esta primeira jornada já ocorreu. 2-1, 2, 2-0. Vejam que realmente empates foram um pouco prováveis e esta tendência continua, e houve novamente bastantes vitórias da equipa visitante e da equipa da casa, 40%. Ou seja, esta tendência verificou-se relativamente, houve poucos empates, isso já a gente estava à espera. Tem ocorrido mais empates, mais vitórias nesses últimos anos das equipas visitantes do que das equipas da casa, mas mesmo assim pode-se dizer que manteve-se mais ou menos a mesma coisa. Já agora, se viram o meu vídeo, não é, do Understats, depois eu vou estar a deixar aí uma referência, podemos ir ver então os gols esperados, não é, para ver realmente se os resultados foram justos. O Understats, já falei deste site, muito bom para depois acompanharem, para ver se realmente as vitórias foram justas ou não. E é interessante ver, eu até fiz um comentário
no Face, o United realmente não. Eu acho que o United, se continuar assim, não vai ter grande sucesso na Liga Inglesa. Mas também é a primeira jornada, ainda falta muita coisa. Mas acho que não gostei da equipa de United. Aliás, e se formos a ver os expected goals, apesar de eles terem ganho por 2-1, o Leicester criou mais oportunidades do que o United. Por isso, o Leicester, sei lá, o resultado justo até devia ter sido, era mais justo, 1-2 do que o 2-1. Mas o 2-2 também seria aceitável. Mas houve alguns resultados injustos. O Tottenham ganhou justamente. Aqui o Watford também ganhou, podia ter marcado menos um gol, seria uma vitória mais para 1-0. O Chelsea também jogou bem. O Fulham subiu de divisão, é normal que tenha dificuldade. Mesmo assim, o Crystal marcou mais gols do que seria esperado. Este jogo, se ficasse 1-1, também não era estranho. O Cardiff subiu de divisão, coitados, tem um orçamento mais limitado. Levou uma tarefa do burnout. Aqui não há grandes novidades. O Wolves também subiu de divisão e vejam, este jogo teve 4 golos, mas houve muita sorte envolvida nestes golos. Ou seja, a próxima jornada, se virem que o Wolves e o Everton deu over no primeiro jogo, não é? Mas realmente não devia ter dado over, devia ter sido um jogo para under. Por isso, estas estatísticas iniciais vão enganar muitas pessoas. Por isso, aproveitem este site que vos dá a realidade, tirando a sorte ou o azar do jogo. O Burnley foi injusto este empate. Aliás, eu até tinha uma VOB também, VOB para domingo, e até tinha com valor ao odd do Burnley. E normalmente nas VOBs eu até recomendo usar handicaps asiáticos, e tinham ganho. Realmente a odd do Southampton em casa estava demasiado baixa e a odd do Burnley estava muito alta. Por isso um lay a Southampton era justíssimo e teriam ganho essa aposta. Até porque o Burnley fez mais no jogo, ou criou as melhores oportunidades do que o Southampton. Por isso aqui, justíssimo. Liverpool surpreende pela positiva, vejam. 4-0 e teve um XG de 3,88, justíssimo. Liverpool, bom ataque, ótimo. O City também avassalador, nada a dizer. Ou seja, mesmo se eu fizesse esta análise em termos de gols esperados e não em termos das tendências, empates, vitórias das equipas da casa seriam quantas? Uma, vejam, já agora, seria então o Leicester. Aqui seria mais um empate, digo eu, mas pronto, mas poderia aceitar o empate ou a vitória do Leicester. 2, 3, 4. O Burnley devia ter ganho, 4, 5, ou seja, era também 5 vitórias das equipas da visitante. Por isso, mesmo em expectativa de gols esperados, também daria os mesmos 5 jogos para as equipas visitantes e os outros 5 jogos para as equipas da casa. Ou seja, esta tendência verificou-se mais ou menos, não é? Houve poucos empates, a única diferença é que poderia ter ocorrido mais um empate do que ocorreu, mas estas tendências dos 3 anos têm-se mantido, pelo menos na primeira jornada manteve-se. Isto foi, só dei o exemplo de Inglaterra, porque é a primeira jornada, que era para compararmos e usarem esta informação para vos auxiliar nas vossas apostas ou no que poderão esperar para a próxima jornada. Ou seja, próxima jornada, se nesta houve poucos empates, na próxima jornada estou à espera ainda de menos empates. Pelo menos nestes últimos 3 anos é isso que se tem verificado, não é? A segunda jornada tem tido poucos empates. Por isso, cuidado com a terceira jornada de Inglaterra, que normalmente tem tido muitos empates. Por isso, mas poderá ser uma oportunidade para trabalhar em lei a diversas equipas. Inglaterra, pronto. França, como vi nestas primeiras jornadas, grande tendência para as equipas da casa ganharem. A gente já tinha verificado nos últimos 3 anos, realmente o fator casa é muito forte. A mesma história para a Alemanha. Depois podem ver jornada a jornada. A Itália, mesma história. Portugal, normalmente estão a ver aqui o azul, grande tendência para as equipas da casa ganharem. E Espanha, as equipas da casa, vejam, estas primeiras 2 jornadas tem sido 33%, ou seja, pode ir para qualquer lado. É engraçado que em Espanha as primeiras jornadas começam calmas e depois parece que só começam o fator caso só se começa a desenvolver a partir da terceira, quarta, quinta, sexta. As 2 primeiras jornadas têm tido resultados
que pode ir para qualquer lado, para empates, para vitórias das equipas da casa, fazer com as vitórias das equipas visitantes, por isso cuidado com a Espanha, né? Podem acontecer bastantes surpresas. Um, vejamos também aqui então em Espanha, curiosidade aqui em Espanha, quando é que é os próximos jogos de Espanha? Eu penso que é na sexta, não é? Europa, Espanha, o Girona, Valladolid, Betis e Levante. Pode ser interessante, né? Estas equipas. Uh, Diria, poderão ser se calhar jogos equilibrados, não sei quais são as odds deles. 1,71 está a dar favoritismo para as equipas da casa, mas estas odds poderão estar um bocadinho baixas. Isto também são as odds da BetPT. Por isso, cuidado com a Espanha, se apostarem em vitórias das equipas da casa, e também já tínhamos chegado a essa conclusão quando analisámos em termos macros os anos todos condensados. Pronto, aqui está a tendência das primeiras 6 jornadas para os mercados de probabilidades. Fiz a mesma história para o mercado de overs e unders, novamente. Inglaterra, vamos pegar aqui no exemplo de Inglaterra. A primeira jornada tem sido uma tendência mais para over do que under. Quantos overs é que houve? Over 50%, ou seja, manteve-se ali, metade dos jogos deu over, metade dos jogos deu under, por isso aqui não há muito a dizer. Cuidado com a próxima jornada, ou a terceira jornada também tem tido mais tendência para under do que para over, por isso aqui fica a referência, e também é para verem como podem utilizar esta informação para as jornadas futuras. Pelo menos até à sexta jornada podem ver, estudar estas tendências de longo prazo. É como se fosse um efeito sazonal para a liga. Inglaterra, França, muita tendência de under, está aqui. Alemanha, aqui as melhores tendências são a partir da terceira jornada, quarta para overs. Itália tem tido overs logo no início. Quinta e sexta jornada parece que diminui. Enfim, Portugal sempre com uma tendência mais para under, o que é normal. Espanha under, e depois a partir da terceira jornada começa a dar overs. Por isso, cuidado com as primeiras jornadas. Novamente, isto vai um pouco de encontro também a isto, né? Ao facto dos mercados de probabilidades serem 1/3 das probabilidades de dar para qualquer um dos lados. Por isso, se calhar nas primeiras jornadas não estou à espera de tantos golos para a Espanha, mas a partir da terceira jornada pode ser que as coisas animem mais. Tendência de overs e unders nas primeiras 6 jornadas, tendência de mercado de probabilidades nas primeiras 6 jornadas, está aqui. Depois, para complementar toda esta informação, fui ao detalhe de cada equipa, não é? E o detalhe de cada equipa, estão aqui as ligas, estão aqui as equipas que tiveram na primeira divisão. Há equipas que não estão aqui porque subiram de divisão e nunca tiveram nos últimos 3 anos na primeira divisão, por isso cuidado. Aqui é a odd média do mercado, aqui é o número de ocorrências, quantas vezes é que aconteceu nesta quantidade de jogos, e aqui é se seria lucrativo ou não apostar sempre a favor deles. Vamos ver o próximo jogo. Vamos ver aqui, vamos ver este jogo do Girona com o Valladolid e o Betis e o Levante. Então vamos só para terem aqui uma ideia. Espanha. Se eu pegar aqui no Girona, o Girona quando joga em casa, vejam aqui, o Girona quando joga em casa, mesmo assim a odd média deles tem sido muito elevada. Também só tem 4 jogos, mas eles não têm tido grande sucesso em casa e não tem sido lucrativo. Só ganharam uma vez em 4 jogos que jogaram em casa. Eles também não tiveram sempre nestes últimos 3 anos na primeira divisão, não é? E teria dado negativo. O Girona é uma equipa mais difícil de analisar, mas tendo em conta aquela tendência que vimos atrás de empates, a primeira e segunda jornada de Espanha não serem muito indecisivas, não ser para a equipa da casa ou não ser para a equipa visitante, se calhar é bem provável que isto às vezes até possa acabar em empate. Mas o Girona não seria, este jogo do Girona, apesar da odd dele estar como favorito, eu teria cuidado, não é? Não iria
tendo em conta a tendência deles de longo prazo, não apostaria, não iria para esta vitória do Girona. Vamos ver o caso do Betis com o Levante. O Betis com o Levante. Vejam o Betis realmente já tem 9 jogos, já tem uma amostra maior, o que é ótimo. Em termos médios, a odd deles tem sido 2,29, a odd que estão a oferecer aqui, pelo menos nas casas portuguesas, é mais baixa, mas tem sido uma equipa lucrativa. Vejam que em 9 jogos, 5 deles realmente eles ganharam, 3 empates e só perderam um jogo. Ou seja, podem ver isto, o Betis nas primeiras jornadas até nem entra mal no campeonato, tem tido uma boa prestação, poderá ser interessante ou trabalhar em lei à equipa visitante ou trabalhar em back ao Betis se eles entrarem bem no jogo, não é? Isto também não é uma... É só para mostrar que o Betis nem começa mal os campeonatos e se tivesse apostado estes 9 jogos a favor do Betis nas primeiras 6 jornadas nestes últimos 3 anos, teria tido lucro. Isto do lucro-prejuízo se tivesse apostado sempre naquela seleção. Por isso, não aconselho apostarem contra o Betis em termos de longo prazo, mas apostarem a favor deles ou a lei ou visitante pode ser muito interessante. Vejam que os overs também têm dado lucro, 5 em 9. Se calhar até podem sofrer um golo, ou pode ser daqueles jogos bons para 2-1 ou algo do género, não sei. Enfim, só vos queria mostrar um exemplo prático disto para a Espanha. E já agora, qual é o jogo mais recente que vamos ter? Acho que é o do Portimonense, não é? Vamos ver, é o Portimonense com o Boa Vista. Vamos ver o Portimonense, já é hoje, segunda-feira. Portugal. Como é que é o Portimonense? Portimonense. Vejam o Portimonense, como é que é a prestação do Portimonense. O Portimonense também é daquelas equipas que não teve sempre nestes últimos 3 anos na Primeira Liga, mas as vezes que teve não começou mal o campeonato até. Tem uma coisa que salta à vista é que sempre que jogou em casa teve over nestas primeiras 6 jornadas, o que é interessante. Se jogar contra o Boa Vista pode ser uma aposta interessante se seguir esta tendência de longo prazo de over. A odd média 2,32, estão a oferecer 2,10 nas casas portuguesas, ou seja, eu acredito que numa casa normal até a odd esteja próxima da odd média de mercado, o que é ótimo. E pronto, o Portimonense pode ser uma equipa interessante para apostar a favor deles, neste caso apostar nos overs. Os overs têm sido, a odd média tem sido muito alta. Porquê? Porque o campeonato português é para under e como é um campeonato de under, os overs normalmente têm odds mais atrativas do que os unders, não é? A odd média do under tem sido 1,54, vejam, para o Portimonense. Claro que como tem dado sempre over nestes últimos 3 anos, nas primeiras 6 jornadas, o valor está todo no lado do over, não é? Como é óbvio. Ou seja, Portimonense Boa Vista pode ser um jogo interessante para o over, se o jogo mostrar isso. Lá está, isto não é uma ciência exática, cuidado pessoal, tá bom? É só para mostrar tendências de equipas. É um trabalho de casa, é um trabalho exploratório e às vezes encontra-se equipas interessantes para isto. O que é que eu fiz para finalizar toda esta análise? Resumindo, tem aqui as tendências de longo prazo, agregado os 3 anos ou não, as tendências por jornada para estes dois mercados, probabilidades over e under, que tem o lucro para todos estes mercados nos últimos 3 anos de todas estas equipas, ou seja, tem aqui muitas equipas podem cruzar isto. Tem aqui neste momento 141 equipas podem usar esta informação, ótima. E o que é que eu fiz para finalizar? O top 10 de cada mercado. Basicamente foi filtrar esta informação e só para finalizar passar aqui a informação do top 10 de cada um destes mercados de equipas lucrativas. E o que é que acontece aqui? Para apostarem em vitórias da equipa da casa, há equipas interessantes, como Sampdoria. Vejam que 6 em 8 jogos ganharam em casa. É a equipa mais lucrativa nestes últimos 3 anos. Tem uma odd média muito alta
e pode ser uma equipa muito interessante de apostar a favor nestes últimos anos, que eles começam bem o campeonato, aparentemente. Temos aqui uma equipa portuguesa, Boa Vista também. Reparem que o topo também segue um pouco a tendência daqueles campeonatos em que o fator casa é mais forte, tipo Itália, Portugal, Alemanha, França, Rio Ave, Aroca, Gangan. Só há aqui uma equipa inglesa. Vejam que equipas espanholas e inglesas em que o fator casa, como tínhamos visto, são campeonatos muito competitivos, não aparece. O Burnley, para quem me conhece, o Burnley é uma equipa que era sempre menosprezada, menosprezada. Eles em casa eram sempre muito fortes e as odds deles eram sempre muito altas. Isto foi uma tendência o ano passado, vamos ver se este ano se verifica. E o Burnley em casa é muito forte. O problema deles foi sempre fora de casa. Mas vejam que eles até jogaram recentemente e até se safaram e até deviam ter ganho o jogo ao Southampton. Mas pronto, o Burnley é a única equipa inglesa aqui no top de equipas a ganhar em casa lucrativas. Mas vejam que as equipas lucrativas para apostar a favor da casa são realmente os campeonatos onde o fator casa é forte. Não aparece aqui praticamente nem equipas inglesas nem equipas italianas, porque é mais volátil estas primeiras jornadas. Ou seja, o que é que eu aconselho? A Sampdoria é uma boa equipa para ver, o Boa Vista, o Hertha, também pelos vistos começa a ver um campeonato, o Nice, o Rio Ave, muito interessante. Por isso, vejam bem, vejam isto com calma. Aliás, deixem-me... Ontem jogaram algumas equipas portuguesas. O Braga, abriu o Braga, Marítimo e Feirense, não aparece. Braga, Marítimo e Feirense. Não aparece aqui. Estava a ver o que é que aconteceu ontem. O França também ainda não apareceu aqui. O Gangan não jogou. Jogou o PSG, o Lyon e o Bordeaux. Ok. Enfim, estava só a comparar, aproveitar, só para ver se realmente continuavam lucrativas ou não. Mas acompanhem estas equipas se quiserem apostar em equipas da casa. Para empates, o Real Madrid, sem dúvida o Real Madrid estes últimos anos tem surpreendido pela negativa e eu lembro-me perfeitamente que às vezes com alguns colegas até direm, olha, vou fazer a subidinha da odd do Real, porque o mercado está sempre à espera que eles ganhem e entretanto eles ainda estavam empatados ou algo do género. E eles às vezes no início de temporada têm estado a começar mal no início de temporada, o que faz com que o Barcelona depois ganhe alguma vantagem sobre eles. E novamente agora pelo contrário, não é? Aqui já se começa a ver equipas inglesas inglesas e espanholas, não é? Nos empates, porque existe são campeonatos mais competitivos e os empates acontecem mais do que aquilo que o mercado está à espera. E aparece aqui o Real Madrid, apesar de que o número de ocorrências foi 4 em 9, o que não deixa de ser bastante. Uma equipa que em casa, teoricamente, é sempre muito favorita. Claro que as odds dos empates estão muito altas, sempre que há um empate dá um grande lucro. O Tottenham também é a mesma história, não tem começado bem o campeonato e tem tido muitos empates no início de temporada. O Moreirense aparece aqui. Aliás, eles jogaram contra o Sporting, neste caso perderam, mas fizeram a vida negra ao Sporting. Depois foram-se um bocadinho abaixo. Não deixa de ser também interessante. Muitas equipas portuguesas aqui aparecem no top de empates nas primeiras 6 jornadas. Moreirense, Vitória de Setúbal, Belenenses. Cuidado. Bayern Munique aqui aparece novamente, é um pouco à semelhança do Real Madrid, né? Não começam bem o campeonato. Claro que depois quando dá um empate foi só 18%, ou seja, só 2 jogos em 11 é que ocorreu, ou seja, é uma aposta de risco elevado, né? Mas quando bate compensa todas as perdas. Pronto. Aparece aqui uma equipa espanhola, o Levante e o Hoffenheim. Enfim, é o top de empates, ou seja, os empates podem, normalmente ninguém aposta em empates, né? Apesar dos empates é um mercado que as pessoas desprezam, mas é um mercado muito interessante para se apostar porque as odds normalmente oferecem 2 para 1, não é?
ou seja, são sempre acima de 3 e, e basta terem uma percentagem de acerto de 33% que saem sempre em lucro. E vejam que, tirando aqui o Bayern Munique, a percentagem de acerto foi acima sempre de 33%, né? Por isso são lucrativos. É a odd média, podem ver que no mercado sempre 3, 3, 4, 3, 3, 3, 4, enfim, tirando aqui dois super favoritos, que as ocorrências são inferiores, mas o Real Madrid é uma equipa interessante para apostar contra no início de temporada. Especialmente agora que o Ronaldo saiu, não é? O Ronaldo que safou tantos jogos ao Real Madrid, se calhar o Real Madrid poderá ter alguns problemas no início de temporada. Vitórias da equipa visitante. Aqui é a mesma história. Aparecem normalmente aqui equipas que, teoricamente, uh, ou seja, jogam em casa, mas perdem, não é? E então tem sido lucrativo apostar na equipa visitante. Parece que o Barcelona, o Chelsea e o Real Madrid, claro que o número de ocorrências é muito baixo, mas quando bate a sério, não é? 1,9 e mesmo assim teria sido lucrativo apostar no Real Madrid, apostar contra o Barcelona ou o Real Madrid. Claro que estas são apostas de risco, mas equipas interessantes a jogarem fora de casa uh, e equipas interessantes a jogarem em casa, mas apostar na equipa visitante, ou seja, serão aqui o Udinese, o Crystal Palace, Granada, Ingolstadt, Bremen, Sunderland, ou seja, estas equipas que jogam em casa, poderá interessante apostar contra elas. Principalmente o Sunderland, 83%, o Granada, o Ingolstadt, o Crystal Palace, jogar em casa, o Udinese, enfim, está aqui uma ideia, não é? De algumas equipas, é o top 10. Overs. Vejam aqui o over, é muito interessante. Aparece aqui no topo a Roma, ou seja, nestes últimos 3 anos a Roma em casa, nas primeiras jornadas, tem tido sempre over. E a odd média até é muito interessante para uma equipa que deu sempre over. 1,70, muito interessante mesmo. Também aparece aqui no topo o Portimonense, o Benfica, aqui uma equipa, o Feirense. Olha, estas odds são sempre as mais interessantes. Porquê? Porque estamos contra o mercado, a odd média é acima de 2, no entanto tem dado muitos overs. Então temos aqui o Feirense. O Feirense por acaso jogou com o Braga recentemente, mas ficou 2. O Feirense jogou com o Rio Ave, desculpem, mas ficou 2-0. Pronto, não deu over, não é? Mas teria sido uma aposta interessante, se fosse numa perspectiva punter, fazer, por exemplo, o over 2. O over 2 era devolvido, neste caso não ganhava, mas o over 2 possivelmente já estaria ali próximo de 2 de odd ou algo do género. Pronto, muitas equipas portuguesas, o que é interessante, o Braga, por exemplo, 7-9, deu over e a odd média tem sido 2,12. E o Braga, deixa-me ir buscar aqui. Vejam, o Braga contra o Nacional, 4-2. O Braga continua aqui com uma boa tendência de over para golos, muito interessante. Muitas equipas portuguesas aqui no topo, o que faz algum sentido, ou seja, normalmente no over para equipas lucrativas vamos encontrar normalmente equipas de campeonatos que são ditos para under, porque as odds dos overs vão estar sempre mais altas nesses mercados. Por isso é normal que os campeonatos de under apareçam aqui com muitas equipas lucrativas no over. É perfeitamente normal isto. E também se verificar a mesma coisa para campeonatos, se calhar mais para over, e o under é que vai ser lucrativo nestas primeiras 6 jornadas. Por isso não me surpreende. E aparecem aqui equipas italianas, equipas francesas, italianas. Só aparece aqui uma equipa espanhola, o Deportivo. Não aparece aqui equipas inglesas, nem aparecem aqui equipas espanholas, que é a não ser aqui o Deportivo. Enfim, muito interessante. Unders, aqui já é o contrário, né? Se calhar já se começa a ver equipas espanholas e inglesas, né? Lucrativas no mercado de under. E uma delas tem sido lucrativa porque começa mal o campeonato, novamente é o Real Madrid, né? Então os unders do Real Madrid, o mercado está sempre à espera que dê golos, né? Como é óbvio. Vejam com a odd média 3,84, ou seja, nem é preciso ir se calhar para o under 2,5. Se quisermos ter uma segurança, podemos ir para o under 3,5 e se calhar já compensa. O Tottenham também é a mesma história,
Uh, vejam que as equipas de topo para empates são as mesmas das equipas dos unders, ou seja, não se tem começado realmente bem o campeonato. Aqui o Inter, o Hoffenheim também, o Burnley sem dúvida, vejam que também é uma equipa com 100%. O Burnley, quando joga em casa, realmente sofre poucos golos e também marca poucos golos. E apesar da odd média ser baixa, 1,67 mesmo assim tem sido lucrativo. Porquê? Porque deu sempre under, não é? Ou seja, aqui o mercado, a odd está abaixo de 2, diz que é para under e realmente esse under verifica-se. O interessante é estes mercados em que o mercado acha que é para over, ou seja, o under está mais alto e dá under. Por isso, Hoffenheim, Real Madrid, Tottenham e Inter podem ser equipas interessantes neste início de temporada para unders. Fiorentina, Friburgo, equipas alemãs, aqui já aparecem mais equipas espanholas e aparecem equipas inglesas. Pronto, malta, top 10. Espero que este vídeo não tenha ficado muito, muito grande, mas havia tanta coisa para falar, mas vou-vos deixar analisar isto com calma. Vejam isto com calma e as equipas, usem este filtro das equipas para verem a tendência deles, o que é que tem acontecido nestes últimos 3 anos, nas primeiras 6 jornadas. Se quiserem ir ao detalhe, podem sempre pegar aqui na equipa, não é? E veem ao detalhe como é que foi os confrontos, com quem é que jogaram, etc. Também pode facilitar, se vos ajudar a retirar mais informação. Malta, e é tudo. Espero que tenham gostado. Se gostaram, façam like, subscrevam, partilhem com os vossos amigos. Vocês têm sido um apoio. Ótimo, gosto muito dos vossos comentários. É por vocês que eu faço isto e por isso espero que tirem proveito e se isto vos ajudar, digam-me qualquer coisa. Eu gosto de saber do vosso sucesso. Se eu puder contribuir para isso, ótimo, que é o meu objetivo deste canal. Um grande abraço, pessoal. Fiquem bem e alguma coisa, entrem em contato comigo. Sim, um abraço. Tchauzão.